Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de geometria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre polígonos. A palavra polígono vem do grego poli, que significa muitos, e gon, que significa ângulos. Então, a palavra polígono significa muitos ângulos. Os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Vamos ver aqui o que significa segmento de reta. Se nós ligarmos o ponto A ao ponto B, nós podemos traçar um segmento de reta. Dizemos, então, que temos o segmento de reta AB. Do ponto B ao ponto C, temos o segmento de reta BC. Do ponto D ao ponto C, temos o segmento de reta DC. Do ponto E ao ponto D, o segmento de reta ED. E do ponto E ao ponto A, traçamos mais um segmento de reta, EA. Qual dessas figuras aqui você acha que não é um polígono? Acertou quem respondeu um círculo. Um círculo não é um polígono porque ele não é formado de segmentos de reta. Vamos à classificação dos polígonos. Os polígonos podem ser traçados de diversas formas. Quando ele tem 3 lados, independente do formato, ele é chamado de triângulo. Quando o polígono tem 4 lados, ele é chamado de quadrado, ou retângulo, ou losango, ou paralelogramo, e por aí vai. Um pentágono é uma figura formada por 5 lados, independente do formato. Um hexágono é uma figura formada por 6 lados, independente do seu formato. Hoje nós vamos aprender o que são vértices, lados, ângulos e diagonal dos polígonos. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são os vértices dessa figura. Traçando os pontos A, B, BC, CD, DA, formamos os lados dessa figura. Na parte interna, podemos medir também o ângulo e a diagonal. O que são vértices do polígono? Vértices corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono, ou seja, constitui o ponto de encontro de 2 segmentos laterais. Então, se eu tenho o ponto A, posso formar uma lateral aqui, outra lateral aqui, que se encontra no ponto A. Então, esse ponto, onde encontra essas 2 linhas, é o vértice da figura. Então, nós temos o ponto B, C, D e E. Como nós temos 5 vértices, 5 lados e 5 ângulos, nós dizemos que esse é um pentágono. Todos os quadriláteros que nós vemos aqui têm formatos diferentes, mas todos eles têm 4 vértices. Os lados do polígono podem ser representados nessas cores. Cada lado mede 7 centímetros. Quando os lados têm a mesma medida, nós dizemos que esse polígono é um polígono regular. Como ele tem 5 lados, ele é um pentágono regular, que mede 7 centímetros em cada lado. Se as medidas dos lados são iguais, então a medida dos ângulos também serão iguais. Então, de amarelo, nós temos aqui, na parte interna, podemos medir os ângulos. Então, os ângulos vão ter a mesma medida. Por quê? Porque os lados também têm a mesma medida. Então, quando um polígono tem as linhas retas de mesmo tamanho e ângulos de mesmo tamanho, nós dizemos que é
um polígono regular. São polígonos regulares: o triângulo, o quadrado, o pentágono, hexágono, heptágono, octágono, decágono, dodecágono, ou seja, todas as figuras que têm a mesma medida dos lados, elas recebem o nome de acordo com a quantidade de lados. Ângulos do polígono. Os ângulos internos são formados pelo encontro de dois lados consecutivos. Ângulo é a medida da inclinação relativa de dois segmentos de reta que partem do mesmo ponto, ou seja, que partem do mesmo vértice. Então, essa abertura entre dois segmentos de reta é o que nós chamamos de ângulos. Quando os polígonos são regulares, a medida dos ângulos também vão ser todos iguais. Então, nesse triângulo, nós temos aqui 60 graus. Essa bolinha representa graus, que serve para indicar a medida do ângulo. No quadrado, nós temos uma abertura um pouco maior dessa linha com essa linha. Então, nós temos aqui 90 graus, que é o que nós chamamos de ângulo reto. Quanto maior se afastar uma linha da outra, maior será a medida do ângulo. Então, nós temos aqui 108 ângulos. Aqui, afastou um pouco mais, nós temos 120 graus de ângulo. Para fazermos a medida do ângulo, utilizamos o transferidor, que é essa régua aqui, arredondada. Então, como nós podemos medir o ângulo das figuras? Para medir o ângulo, nós colocamos uma semirreta sobre a linha do transferidor, onde tem o zero, e a ponta do vértice para o meio desse transferidor. Como vamos obter, então, a medida do ângulo? Basta a gente seguir a segunda semirreta. Onde ela parar, é a medida desse ângulo. Então, dizemos aqui que este ângulo, essa abertura entre a reta AB e AC, a abertura é de 30 graus. Os ângulos podem ser medidos no seu interior, na parte interna, e no seu exterior, na parte de fora. Então, os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Então, eu tenho esse lado e este lado formam um ângulo interno. Se eu prolongar este lado, eu vou obter um ângulo externo, medindo do outro lado consecutivo. Então, para melhor vocês entenderem, nós temos aqui. Nesse hexágono, nós temos o segmento AB e o segmento BC. Para medirmos a parte interna, nós vemos aqui a medida do ângulo interno. Para medirmos o ângulo externo, teremos que fazer um prolongamento de um dos lados para obter o ângulo externo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre diagonal, que é essa linha daqui. Diagonal do polígono. Diagonais são segmentos de reta que ligam os vértices aos pontos. Então, nessa figura daqui, se nós passarmos de um ponto a outro do lado de fora, nós temos os segmentos de reta. Mas para medirmos a diagonal, nós medimos os vértices por dentro da figura, ou seja, na parte interna da figura. No quadrado, nós temos 4 lados, mas podemos formar apenas 2 linhas diagonais. Ligando os vértices, só podemos formar 2 linhas diagonais.
Nas outras figuras, nós podemos formar um pouco mais. Nesse pentágono, nós podemos formar por dentro 5 linhas ligando os vértices. Então, nós temos 5 lados e 5 diagonais. Já nesse hexágono, nós temos 6 lados, mas ligando os pontos internos, os vértices pela parte de dentro, nós podemos formar aqui 9 diagonais. Já no heptágono, que tem 7 lados, nós podemos formar muito mais ligações entre esses vértices. Na parte de dentro da figura, formamos 14 diagonais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.